Se alguém quiser prosperar em qualquer área da sua vida, precisará avançar e não se contentar com nada menos que o extraordinário. Existem apenas 3 áreas que te ajudarão a avançar mais rapidamente. Primeiro, mude as estratégias. Estratégias são atalhos que ajudam as pessoas a fazer mais em menos tempo, o que leva algumas pessoas a serem bem-sucedidas enquanto outras falham. Elas têm ideias e estratégias que lhes permitem avançar e alcançar mais rapidamente. Por exemplo, pense em alguém que nasceu muito pobre, sem educação e que teve desafios emocionais e financeiros, mas que encontrou uma maneira de obter um grande sucesso e hoje vive uma vida extraordinária. Eu não acredito que esta pessoa tenha sorte. O que realmente ela tem são boas estratégias que ela fez consistentemente. Existem centenas ou mesmo milhares de estratégias por aí para perder peso e, francamente, a maioria delas está comprovadamente funcionando, mas apenas se você trabalhar. Não estamos sofrendo por estratégias. Existem academias em todos os lugares, nutricionistas, treinadores de saúde, vídeos de treinamento e muitos outros conteúdos na internet. No entanto, mais de 53% da população brasileira está acima do peso e esses números estão só crescendo. E eu acredito que o problema para a maioria das pessoas não é uma estratégia, é que elas não estão usando a estratégia certa, a estratégia que funcione para elas. Muitas vezes fracassamos em alguma estratégia e usamos este exemplo como desculpa para não continuarmos. Precisamos procurar e executar e adaptar a estratégia certa para nós. Segundo, mude as suas histórias. Todos nós temos histórias que contamos a nós mesmos sobre por que podemos ou não fazer ou alcançar algo em nossas vidas. Quer acreditamos que podemos ou não, geralmente nós estamos certos, porque a nossa expectativa controla o nosso foco, percepções e a maneira como sentimos e agimos. Quando uma pessoa é bem-sucedida, é porque ela achou uma estratégia certa para ela e geralmente ela encontrou porque focou em um exemplo que isso era possível de acontecer. Muitas vezes as pessoas não perdem peso porque têm um exemplo simples demais que não as motiva. A sua história pode até ser verdadeira. Você pode até ter passado por uma experiência horrível, mas essa não é a razão pela qual você não pode ter a vida que deseja. Uma história ruim, ela pode deixar você preso em suas crenças. A maioria das pessoas conta uma história que lhe convém, para que não precise se esforçar em direção a uma estratégia, porque elas têm medo de fracassar. E para se livrar de uma história de fracasso, você precisa se motivar pelo desejo e paixão de querer verdadeiramente algo. E se você quiser algo forte o suficiente, você romperá a história que está limitando você. Terceiro, mude seu estado. Como seres humanos, todos nós desenvolvemos padrões emocionais, também conhecidos como humor, que são estados emocionais e mentais que tendem a filtrar a maneira como encaramos nossas vidas. Isso influencia as histórias que inventamos sobre quem somos, do que somos capazes e do que podemos alcançar ou não. Os estados em que entramos geralmente se transformam no filtro mais poderoso de todos, e eles determinam se achamos as estratégias necessárias para ter o sucesso. A grande questão então se torna o que podemos fazer para mudar o nosso estado de espírito quando conseguimos aproveitar o nosso verdadeiro potencial. Uma das nossas maiores descobertas científicas foi que você pode mudar o seu humor emocional apenas mudando de maneira radical a sua fisiologia. Por exemplo, sorria mesmo sem ter vontade. Respire fundo, comemore mesmo que você não tenha nada para comemorar. Melhore a sua postura. Imite a postura do super-homem ou da Mulher Maravilha. Essas novas fisiologias irão gerar em você uma sensação boa em que irá lhe empoderar. Então mude a sua estratégia e você muda o seu resultado. Mude a sua história e você muda a sua vida. Mude o seu estado e você muda tudo.